Você já passou dos 30 anos e percebe que ainda está meio perdido na sua carreira profissional? Então este vídeo é para você. Falar desse assunto é um dos maiores dilemas que nós temos, porque é um sentimento de insatisfação muito grande. Nos 7 pilares da vida, hoje vamos falar sobre o pilar da vida profissional, e eu sempre convido você. Deixa o like aí, se inscreva no canal. Todos os dias nós temos um vídeo novo para poder falar sobre a nossa base nos 7 pilares da vida. Ativa as notificações, assim que sair o vídeo, você pode, de alguma forma, já ser avisado pelo YouTube para você ficar por dentro de tudo. E não só ficar por dentro, mas também ter ferramentas adequadas para fortalecer os 7 pilares na sua vida. Dito isso, vamos falar deste assunto que às vezes tira um pouco a nossa paz, não é mesmo? Vamos refletir e de alguma forma também visualizar algumas questões sobre você estar meio perdido ainda na sua carreira. Lembrando, esse vídeo não é só para quem tenha mais de 30 anos. Às vezes você está aí uns 25 anos para frente aí, se encontra perdido 35, 40, 50, você vai ver que esse vídeo é para todo mundo. Para você chegar neste ponto da vida, que meio que 30 anos é uma idade que chega a beirar a superstição, não é mesmo? Então, você entende que aos 30 anos tem que estar com a vida encaminhada, mas vamos refletir sobre algumas questões, sem dar spoiler. Ó, já passou dos 30 anos, 30 a mais aqui, e ainda não sabe se está no caminho certo? Você olha para a sua vida profissional e pensa, era para eu estar mais longe, era para eu já ter me encontrado. Então, quando este sentimento nos invade, a gente começa a olhar para trás e começa a especular. Eu já devia estar assim, eu já devia estar assado, né? A gente realmente fica tomado por um sentimento meio que de insatisfação. Entretanto, eu quero refletir com você sobre alguns pontos e quero que você saiba que nem tudo está perdido. Voltemos aqui. Olha lá, ó. Coisas que são muito complicadas, ó. Aquele sentimento assim, ó, já era para eu ter resolvido minha vida, né? Tá com 30, mais de 30 anos, aí você fica invadido por esse sentimento. Nossa, já era para eu ter resolvido minha vida. E aí o que tá por trás aqui que tá apontando essa autocondenação? A comparação, certo? Quando você começa a se comparar com alguns colegas que têm a mesma idade, tem amigos de infância, tem pessoas que trabalhou com você, aí você vê, rapaz, um dia desse mesmo eu tava vendo um amigo aí, tá morando fora na Europa aí, né, demonstrando na rede social que está com uma vida profissional maravilhosa, não sei se é isso mesmo, e eu pura e simplesmente só posso me alegrar por ele, porque a minha vida, eu tenho que ter de fato consciência que o meu CPF é diferente do dele, e ele se encontra no momento da vida diferente do meu. Então, no final das contas, isso daqui, ó, a comparação é algo terrível e nos leva a apontar para isso. Já era para eu ter resolvido a minha vida. Fulano parece, pelo menos, aparentemente já resolveu e eu continuo aqui. A dúvida constante. Quando você é invadido por este sentimento de dúvida, sem saber o que quer, sem saber para onde vai, aí você aponta para cá, ó, já era para eu ter resolvido a minha vida. E aí, consequentemente, você vai ter este agente, a frustração. Então, quando você junta a comparação, a dúvida e a frustração, você é invadido por um sentimento terrível de insatisfação com a sua própria carreira profissional. A pressão silenciosa. Você já não é mais iniciante, mas também não se sente realizado. Eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, aos 35 anos de idade hoje, são 25 anos de carreira. Dentre esses 25 anos, eu fiquei aí de 1 ano e meio, mais ou menos, desempregado, né? Com as transições entre empresas e o período que eu fiquei somente estudando no Senai.
quando eu saí da costura e passei a estudar no Senai. Depois do Senai, de 15 para 16 anos, eu entrei na minha primeira empresa e obtive o meu primeiro registro. Então, você vê que você já não é mais iniciante, entretanto, você não se sente realizado, né? E este sentimento, eu falo, é de algo muito pessoal. Porque apesar de, para muitos, né, eu tinha um ótimo emprego, para muitos dos que estavam lá e dos que estavam à minha volta, eu tinha um emprego que muita gente queria, né? Tinha um salário bem acima da média do nosso país, entendeu? Então, para mim, estava cômodo. Entretanto, chegou num tempo que eu comecei a ficar insatisfeito, frustrado com algumas coisas, ao ponto de eu ficar num estado insustentável na minha carreira. Foi onde eu decidi encarar um projeto meu. E aqui estamos, falando de coisa boa aqui no YouTube, tentando de alguma forma te ajudar. Então, pessoal, tudo isso é normal, né? Esse conflito, esse ponto de conflito. Entretanto, é só um alerta para que você possa se movimentar e também evoluir. Dito isso, seguiremos. Olha o sintoma. Você vê aqui, ó, tá atrasado. Você acha que tá atrasado. Esse é um sintoma. Quando, na verdade, o que está acontecendo é que você está sem uma direção. Então, o holofote de hoje é em cima dessa seguinte questão. Na onde você está tendo um sintoma achando que está atrasado, na verdade, você se encontra no momento sem direção. Você não entendeu que a carreira ela tem que ser parte de um propósito maior, certo? Ó, a equação do falso atraso. Você junta a idade mais a falta de direção, aí o resultado é uma sensação falsa de atraso. Então, pessoal, quando você está com esse sentimento, achando que está atrasado, na verdade, você precisa entender que você precisa de uma direção. Você precisa rever os conceitos do seu propósito profissional. Olha lá, ó, a mentira vendida. Até os 30 anos, você já teria que estar resolvido. Eu mesmo, quando eu era mais jovem, eu tinha um sentimento. Inclusive, tinha até um filme, eu não sei se era com aquela mulher Bullock, Sandra Bullock, eu acho, que ela tinha 30 anos e voltou a ser adolescente. A menina que era adolescente, eu acho que assumiu o papel dela, foi um negócio assim. E eu tinha este propósito, essa meta de que em 30 anos eu queria estar casado com um filho, com um carro e uma casa. Tá entendendo? Era o meu propósito. Com 30 anos, eu tinha o filho, a esposa, a casa e o carro. Só que ainda assim, eu me encontrei num conflito pessoal, no caso da minha situação profissional. Então, na verdade, se vende uma falsa ideia de que nos 30 anos você tem que estar com tudo resolvido, né? Então isso aqui, ó, é uma mentira, a mentira que é vendida. A realidade do tempo. Pessoas encontram o caminho aos 35, 40, 50 anos. E quando encontram, crescem muito mais rápido. Então, ó, a falsa ideia é que nos 30 anos você tem que estar tudo resolvido. Rapaz, tem gente que com 30 anos não tem maturidade para muita coisa. E aí, ó, a maioria das pessoas, elas, de fato, a maioria, se encontram na carreira com 35, 40, até 50 anos. E quando elas encontram este propósito maior, cresce muito mais rápido. Então a pessoa vem aqui acumulando experiência, expertise, know-how, né? Como fazer. Quando chega aqui, ó, ela cresce muito mais rápido. E eu tenho a expectativa de estar vivendo isso hoje. Tá entendendo? Eu tô com 35 anos, ó, que idade maravilhosa. E eu realmente estou me encontrando hoje na minha carreira, sabe? Então, você não está atrasado. Ah, mas eu já tenho 55, você não está atrasado. O negócio é você, a partir de hoje, colocar a mão na consciência e ver assim, ó, eu preciso me desenvolver. Agora é o momento de eu fazer o que eu tenho que fazer.
E a primeira coisa que você tem que fazer é deixar o like, é se inscrever, não é possível. Você está assistindo os vídeos e não se inscreveu ainda no canal, não ativou as notificações. Muita gente está assistindo os vídeos e não está se inscrevendo. Eu preciso da sua ajuda. Irei bater os 1000 inscritos. Quando bater 1000 inscritos, lembra da promessa. Eu irei fazer a primeira live com um convidado. E irei receber aqui, será uma surpresa até para o convidado, é claro. Então, quando bater 1000 inscritos, eu conto com você para essa missão. Certo, pessoal? Primeira coisa é se inscrever aqui para poder refletir todos os dias. Vamos lá, o problema não é o tempo. É continuar andando sem clareza. Por exemplo, você tem aqui eu gosto dessa interseção, né? Que você vai fazer essa junção. Você tem, ó, ao longo do tempo, precisa desenvolver a maturidade, a experiência e a consciência. E aí, quando você atingir estes 3 pontos, ó, isso daqui precisa ser entendido por vocês. Entendeu? Maturidade, experiência e consciência. Aí aqui no meio, ó, vai ter o crescimento acelerado. Então, você acha que hoje, na sua carreira profissional, você já tem essa maturidade? Você já tem experiência? Você já tem consciência? Entendeu? Eu estava no último emprego, foi onde eu fiquei mais tempo. Foram 11 anos. E eu tinha muita coisa para aprender. Apesar de tudo isso, eu conseguia me virar bem. Entretanto, tem gente que fica aí 2, 3, 4 anos, acha que já acumulou toda a expertise que era necessário. Além dos 11 anos que eu tive de dedicação específica ao emprego de especialista em fabricação de vidro, eu ainda tive mais 14 anos que antecederam essa profissão, que me deram experiência e maturidade de como lidar com pessoas, de como aprender a me comunicar, aprender a vender o meu trabalho, aprender a se posicionar, aprender a correr das fofocas dentro da empresa. Isso só mina a sua criatividade. Então, muitas coisas eu precisei adquirir habilidade, experiência e consciência. Para hoje, eu precisar estar no caminho, na trajetória de continuar aprendendo. Entendeu? Então, você não está atrasado, você está no ponto exato para poder dar um up na sua carreira profissional. Certo, pessoal? Aqui, ó, clareza vem com movimento, não com pensamento. Você precisa saber, ó, que no gráfico de clareza medida ao longo do tempo, você precisa ter movimento, ó, agir com atrito. O que é atrito? Rapaz, por exemplo, você acordar cedo para ir trabalhar, né? É difícil, né? Você fazer o que tem que fazer. Às vezes você está sem motivação, mas você está em movimento. Você vai vencer a resistência. Aí você vence. Mas você tem que ter clareza no que você quer fazer. Clareza nos seus objetivos, certo? Quando você tem clareza, ao longo do tempo, você se movimenta, ó, vai subir na escadinha, né? Pensamento. Qual que é o seu pensamento? Procurar a missão de vida perfeita. Por exemplo, eu ministro aqui, eu prego aqui para vocês nos 7 pilares. Em todas as áreas você tem que ter clareza do que você quer nas áreas específicas. Você precisa procurar a sua missão de vida. Entendeu? Você precisa saber qual que é o propósito da sua vida. Qual que é o propósito da sua vida espiritual? Qual que é o propósito da sua carreira profissional? Porque se, por exemplo, você trabalha só por dinheiro, você vai viver limitado. Porque quando você tem um propósito, quando você tem a chama acesa pela vida inteira, você certamente fará do seu emprego algo lucrativo. A sua missão é para ajudar o próximo, ajudar as pessoas a curar as suas dores, a suprir as suas necessidades e expectativas e desejos através da sua profissão. É que nem diz aí o nosso digníssimo Napoleão Hill. Se você quer ganhar dinheiro, se você está quebrado financeiramente, ajude o máximo de pessoas possível. Ou você acha que o dono da Apple, por exemplo, ele não ajudou milhões, se não dizer bilhões de pessoas já, com a tecnologia que ele oferece? E dessa forma, ele enriqueceu muito, fez da profissão dele
algo que trouxesse benefício para as pessoas e lucro para o bolso dele. É sobre isso. É você ajudar e ser ajudado. A profissão tem que ser um lugar de ganha-ganha. Tá entendendo ou não? Você precisa servir a sociedade e lucrar com isso também. Adiante. Vamos lá, ó. Foco no agora. Pare de tentar acertar tudo de uma vez. A missão de vida não é obrigatória hoje. Rapaz, eu falo muito sobre isso aqui. Você descobrir a missão da sua vida não é uma tarefa fácil. Mas você tem que estar atento. Você tem que estar com o propósito de descobrir a missão da sua vida. Inclusive na carreira profissional. Então pare de querer resolver tudo de uma vez. É um dia após o outro. Comprometimento breve. Escolha um caminho e se comprometa por um tempo focado. É que nem eu agora. Eu quero fazer vídeos para todas as plataformas, mas eu não consigo. Eu estou focando em produzir para o YouTube. Esses vídeos diários dá trabalho para fazer. Eu preciso dedicar muito tempo do dia. Tem a live que eu estou fazendo aqui, uma live por semana. Comecei fazendo 2, deu muito trabalho. Eu falei, não, vou fazer uma só, porque para falhar é melhor não fazer. Eu tenho que fazer todos os dias certinho. Então, escolha um caminho e se comprometa por um tempo focado. É o que eu estou fazendo. Estou focado aqui em fazer os vídeos do YouTube. Quando eu estabilizar essa criação, pegar uma rotina forte, vou fazer os conteúdos aí para que você possa aprender de forma dinâmica, certo? Aqui a visão interna. Pare de se comparar. Você não conhece o bastidor de ninguém, apenas o palco. O palco é onde todo mundo vê. Os vídeos aqui, ó, que você está assistindo, é o palco. Só que o bastidor, onde eu estou aqui, o bastidor, a correria do dia a dia, a minha dedicação, né? Você não está observando, você não está vendo. Assim tal como as pessoas que você anda se comparando na internet, você não sabe qual que é o bastidor desta pessoa. E se ela mostrar os bastidores da vida dela, da carreira, possivelmente ou eventualmente, você não queira nem mais se comparar a esta pessoa, porque a sua vida está muito melhor. Então, pare de se comparar. Olhe para dentro de você. Você tem um CPF diferente de todos os outros. Você não é as outras pessoas. Você não enxerga com os olhos de ninguém, você enxerga com seus olhos. Então pare de se comparar. Habilidades portáteis. Desenvolva o que você carrega para qualquer lugar. Comunicação, disciplina, constância. Então você precisa se desenvolver. Você precisa ter habilidades específicas. E eu sempre bato na tecla aqui. A comunicação, a disciplina, a constância é uma habilidade, é um superpoder. Né? Se você comparar, por exemplo, na profissão, tem uma pessoa que é admirável. O Cristiano Ronaldo é um atleta de elite no futebol. Ele é muito bom de bola. Mas eu olho para o potencial técnico dele, né, talento, e eu vejo outras pessoas que têm muito mais talento do que ele. Entretanto, ele tem um superpoder, ele é disciplinado, ele é focado, né? Então, ele tem uma disciplina e uma constância que é um absurdo. Você vê a história do Michael Phelps, são pessoas diferenciadas. Não estou te comparando a pessoas de elite. Entretanto, você precisa ter foco. Você precisa ter essa habilidade de se autodisciplinar para que você possa se desenvolver na sua carreira e chegar um tempo na sua vida, você não precisa ficar ralando, trabalhando que nem maluco para poder sobreviver o hoje. É muito sobre isso. Certo? E aqui, o último ponto, execução diária. Dê pequenos passos todos os dias. O problema é ficar parado. Então, ó, dê pequenos passos aqui, ó, o desenho, dê pequenos passos. Eu fiquei muito tempo aí aprendendo sobre a internet, preciso aprender muita coisa. Só que os pequenos passos que eu estava dando, hoje eu consegui dar um salto grande. Eu consegui, de fato, encontrar um modelo que eu me agradei, eu faço os vídeos aqui e eu assisto depois e eu fico maravilhado assim, eu gosto de assistir o meu próprio vídeo. E isso é incrível, porque os primeiros vídeos eu assistia, mas eu sempre estava vendo um defeito. Hoje não, hoje eu faço, né, o vídeo, eu mesmo assisto depois
e eu fico feliz, né, com este passo que eu estou dando na minha carreira profissional. Você precisa alcançar isso, dando pequenos passos, mesmo limitado. Eu sei que eu preciso desenvolver muita coisa, entretanto, eu estou aqui, dando um passo, um dia de cada vez, certo? Talvez você não esteja atrasado. Talvez você só esteja no ponto exato de começar certo. Olha, essa mensagem é muito profunda mesmo, porque às vezes você está achando que está atrasado, certo? Eu sempre falo que tem sintomas que eles são perfeitos, porque se o problema é você vê ele e não dói, é ruim, porque você não vai procurar mudança. Agora, se esse sentimento de atraso está te movimentando a assistir este vídeo, pessoal, o negócio é o seguinte, talvez você não esteja atrasado, você está no ponto ideal para começar, ó, de forma muito extraordinária a viver este momento de estagnação, viver aqui, ó, esse crescimento exponencial. Agora é o momento de crescer. A dor que você sente hoje pode ser o sinal definitivo de que você não aceita mais viver sem propósito. Talvez você que está aqui nos 7 pilares da vida se manteve aqui assistindo os vídeos porque está insatisfeito com alguma coisa, mas talvez essa dor que você está sentindo tão somente é o sintoma que você precisava para não mais viver sem propósito, para não mais viver como um barco à deriva. Então, pessoal, você está no momento exato, certo? Para fechar, você não precisa ter todas as respostas agora, mas precisa tomar uma decisão. Continuar perdido e olha a trajetória de quem está perdido, só ladeira abaixo. Ou começar a se encontrar. Olha aqui, ó, setinha incandescente e para o alto, up. Vamos lá. Porque no final, não é sobre a idade que você tem, é sobre a decisão que você toma a partir de agora. É tempo de decidir. Tá insatisfeito? Ótimo. Mude. Porque o linguajar, né? Aquele ditado, os incomodados que se mude. Tá incomodado? Mude. Faça alguma coisa. Faça algo pela sua carreira hoje. E a primeira coisa é você meditar, refletir com todos os vídeos que eu estou falando aqui sobre carreira profissional, ser incentivados. Todos os dias eu estou aqui para te ajudar a fortalecer aqui os 7 pilares da vida. Então é isso, pessoal. Eu gostaria que você não deixasse de se inscrever. Compartilhe esse vídeo com alguém. Muito obrigado. Eu sei que você não está no final da carreira, está no momento exato para poder prosperar coisas extraordinárias. Muito obrigado. Amanhã tem mais vídeo. Os